Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso fórum, para não perder tempo. E agora nós temos depois dessa mesa, que foi muito importante, e ver a sequência da doutora Maria Angélica, a mesa do direito esportivo, e agora nós vamos dar a palavra à preparação física no futebol moderno. Então vamos convidar agora, para estar aqui no palco, o professor Jairo Porto. Eu conheço, isso é muito bom. Eles não estão aí já? Tá, então vamos chamar eles aí. Jairo Porto, Antônio Carlos Melo, Márcio Meira e o mediador vai ser o professor Paulo Café. Vamos esperar aqui esse tamanho da porta aí. Já está a mesa até aí? Então vamos lá, vamos convidar novamente para estar aqui no palco o pessoal de preparação física do futebol moderno, convidar para estar aqui na mesa o professor Jairo Porto, o professor Antônio Carlos Melo, o professor Márcio Meira e o mediador, o professor Paulo Café. Bom dia a todos aí, eu já falei com quase todos presentes aqui, e é uma satisfação muito grande estar participando aqui dessa iniciativa da BTF. É o que eu costumo sempre, se sou convidado para algum evento aqui ligado à BTF, eu costumo sempre citar a importância que tem a BTF para todos nós, principalmente nós que militamos diretamente no futebol há muitos anos. Eu, por exemplo, fiz meu curso aqui em 89, e desde lá eu sempre procuro participar dessas iniciativas. Eu tenho um carinho muito grande com a BTF, assim como acredito todos da nossa geração, porque foi uma das primeiras iniciativas para aglutinar e capacitar treinadores, porque você vê que tem que ter algum órgão, alguma categoria de classe para poder nos capacitarmos. Todos nós temos que começar de alguma maneira. Hoje já tem várias entidades procurando trabalhar nesse sentido, mas a BTF foi pioneira. E eu me recordo a data, parece que é 1970 e pouco, né, que foi inaugurada, e até hoje está aí batalhando em prol do futebol. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, ladeado aqui por esses baluartes aqui também da preparação física, que já trabalham há muitos anos, o professor Melo, Antônio Melo, o professor Jairo Porto e o Márcio Meira. Então, sem mais delongas, nós vamos entrar nós conversamos e chegamos à conclusão que nós tínhamos, acho que quem vem para um evento desse, ele vem procurar tirar e absorver alguma coisa. Sempre nós temos a aprender e trocar experiências. Então, hoje a preparação física, ela está muito sistêmica. Então, eu botei aqui a sistematização das experiências coletivas, porque não adianta eu vir aqui e passar para vocês alguma coisa ligada a livros, a estudos, eu acho que é melhor falar sobre as nossas experiências pautadas, lógico, nessa didática, nessa compreensão que nós temos da preparação física. Então eu vou começar aqui convidando o professor Melo para fazer um breve
histórico sobre esses últimos anos da nossa preparação física aqui, que eu acho que é a pessoa mais indicada para isso. Aqui eu sou um testemunho ocular, porque eu comecei a minha carreira no futebol em 79, com ele, no Campo Grande. Na época nós tínhamos que dar um pontapé inicial. Eu entrei no futebol, não sabia nem para que lado do campo correr. E eu precisava de uma referência. Aí dei sorte de encontrar no Melo uma pessoa que me acolheu e trabalhamos juntos durante um bom período, e depois cada um foi fazer sua carreira dentro do futebol aí, graças a Deus. Bom dia, um prazer muito grande estar aqui. Agora passou um filme aqui na cabeça, lembrando que há 48 anos eu estava sentado em alguma plateia, em algum lugar, assistindo a informação de algum profissional, na época, fantástico, que era o Coutinho, e o influenciador da minha carreira foi o Carlos Alberto Paim. Eu estudava, quando eu iniciei a Universidade Federal ali no Fundão, uns 6 meses antes, ela funcionava na Praia Vermelha. E eu lembro que eu pulava o muro lá do Fluminense, entrava escondidinho para assistir o Chiron e o Parreira dando treino físico. Já me encantava, mas eu não tinha noção do que seria, né? Eu iniciei a carreira em 75, no Campo Grande Atlético Clube, e participei da transição do futebol. Talvez nenhum de vocês saibam o que é a transição do futebol na preparação física. Ela ocorre justamente nos anos 70, em que haviam grandes preparadores físicos. O de vanguarda foi o Paulo Amaral, que foi recrutando mais profissionais para trabalhar com ele, e foi uma referência. Paulo Amaral veio na década de 50, 56 talvez. E depois veio o Aitel Seixas, Fracalassi, Adilberto Chirol, Célio de Barros, se eu não me engano, no Fluminense. Enfim, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Hélio Mafia. E chegou a minha geração. Minha geração era Paulo Paixão, aliás, Paulo Paixão foi também meu auxiliar no Vasco. Paulo Paixão e Moraci ficamos anos e café. Nós ficamos muito tempo liderando essa frente da preparação física. Transição por quê? Porque haviam muitos militares comandando o futebol. Basicamente, só militares. Porque o regime era militar, porque a formação era mais de ordem unida, de uma educação física mais dirigida de comando. E a nossa formação era acadêmica. E nós viemos fazendo essa mudança. O Parreira, também formado por ali pela faculdade. Aí veio o Lazzaroni, Joel Santana, Júlio Leal, Jairo Leal, enfim, nossa geração. Aí começou a mudar a cara da preparação física, com avaliações, com pesquisa, entendendo primeiro o condicionamento físico individual. E a tônica da época era falar isso, o condicionamento físico individual, respeitar a individualidade biológica. Havia essa preocupação. Em 77 eu fui convidado para a seleção brasileira de juniores e tive a oportunidade de levar 22 atletas para o laboratório de fisiologia da Universidade Federal. E lá nós fizemos as avaliações da época, que era o consumo de oxigênio, consumo máximo, percentual de gordura, e não tinha muito mais coisa para se fazer, mas era um passo que já começava a abrir as portas para uma comissão técnica mais numerosa e mais qualificada, como preparador físico, como auxiliar técnico, como nutricionista, fisiologista, fisioterapeutas. Nada disso existia. Treinador de goleiros, também foi praticamente seu Valdir de Moraes, na década de 70, que criou. Enfim, a coisa cresceu dessa forma. E eu, como tive a oportunidade de ver todo o crescimento, eu comecei a observar muito. Eu sei que posso ser contestado por profissionais muito mais voltados para a ciência pelo meu jeito de ser, mas é um jeito que armazenou conhecimento. Eu armazenei conhecimento. Tanto é que quando eu trabalho em clube, eu falo para os jogadores,
Isso aqui custa dinheiro. Que além de todos os componentes que nos trouxeram essa evolução toda, as ferramentas mais apuradas, o controle de carga, enfim, tudo isso, muitas vezes eu estou vendo um treino, olhando um jogador treinando, com todo acompanhamento, com tablet na beira do campo, e o cara está ali vendo, olha, desempenhou agora 31 km por hora, performou 4 km até agora, tem 30 minutos de treino, pô, e aquilo tudo é bacana. E um dia desse eu lembro que o Daniel Gonçalves, que vai falar hoje à tarde, meu colega, meu amigo, meu irmão, eu falei para ele, Daniel, olha a fisionomia de um e de outro. Os dois estão aí com 8 km na carga. Olha a fisionomia daquele menino ali. Ele com ele, a carga interna, ele está morto, mas está fazendo a mesma distância daquele. Alguma coisa está errada, nós temos que reavaliar esse conceito aí. E a gente vai mudando, vai aprimorando, vai descobrindo novas ferramentas, novas informações, enfim, resumindo, dentro desse avanço que teve a preparação física, e que hoje eu posso garantir para vocês, eu até falei com o Jair Café ali, com o Marcinho, nós temos, eu trabalhei na Espanha, fiquei um ano no Real Madrid e 10 anos, trabalhei na seleção dos Emirados, seleção do Iraque, e 3 clubes da Arábia Saudita e depois Real Madrid. Então, eu observei fora do Brasil. E eu faço uma relação muito importante entre nós, da preparação física, fisioterapia e medicina desportiva, com os que estão lá fora. Disparadamente, não é que sejamos os melhores, mas disparadamente nós temos muito mais conhecimento e muito mais prática de execução do que os colegas de outras escolas. E aí, eu me preocupo muito com isso, porque nós estamos falando de mudanças, eu digo que a preparação física deve ter sido, no meu ponto de vista, o que mais evoluiu nesse tempo todo, pelos recursos que temos, pelo material que temos para treinar jogadores, pelo avanço das qualidades físicas nos seus treinamentos. Hoje eu faço um trabalhinho antes do treino, um pré-treino com mobilidade, core, uma certa funcionalidade, um trabalho de força, antes de entrar em campo para treinar. Quando entra em campo para treinar é chuteira. Mas, por outro lado, essa pseudo-evolução, que começa em 2014, com aquela derrota fatídica lá para a Alemanha, que se cantou em versos e prosa, que a seleção da Alemanha havia se preparado anos para chegar naquele momento. Todas as seleções do mundo se preparam anos, menos a do Brasil, que a imprensa brasileira, nesse ponto, ela falha na hora de falar. Fala bem da escola pentacampeã no futebol profissional, pentacampeã em sub-20, se eu não me engano, tetra no sub-17, enfim, uma escola rica de títulos, e disputando todas as Copas do Mundo, ganhando praticamente a maior parte das eliminatórias. Enfim, é uma escola que marca e tem uma característica, a escola que tem personalidade. A nossa escola tem cara. A cara da individualidade, do drible, da improvisação, da jogada, vamos vulgarizar um pouquinho, uma jogada moleque que desarruma sistema. E uma jogada moleque, a improvisação, é a característica da escola brasileira, que está sofrendo muita influência. Mas essa evolução, que não me cabe, eu não estou aqui para falar de parte tática, na parte física, ela não aconteceu porque os preparadores físicos, eu estou recentemente saindo do Cruzeiro, os preparadores físicos brasileiros saíram do Palmeiras também e do Vasco, recente. Os nossos profissionais são competentes, os que estão vindo de fora são bons, mas não chegam perto dos nossos. A distância continua sendo muito grande. Então, calma quando vier um treinador de fora e vem para o Brasil, a imprensa esquece de falar que se ele caiu num bom time, com um bom elenco, a chance de ser campeão dele passa a ser de 80%. Mas se cair em times médios, esquece. Esquece, porque se não conhecer o futebol brasileiro, que joga 80 jogos no ano, no meio do ano aproxima quarta e domingo, agosto, setembro e outubro, o preparador nosso tem que virar um craque, porque se joga 80 partidas por ano, se joga Libertadores com cara de Libertadores, é outra competição,
Brasileiro que você pode botar o time reserva porque é soma de pontos. Copa do Brasil, mata-mata, é outra história. Campeonato estadual, que é um laboratório para você botar a tua equipe. E, enfim, Sul-Americana para alguns clubes. Então, é um país que se joga muito. Se nós fizermos contas da Espanha, a Espanha joga 38 partidas no campeonato estadual e acabou. Quem classificar para a Liga, Copa Europeia, vai chegar aos 55 jogos. Tiver alguns amistosos, seleção para alguns jogadores, vai chegar aos 60, 65. Olha que diferença de Brasil, gente. O Flamengo vai fechar o ano com 76 partidas. Um ano, uma temporada que tem menos de um mês. Novembro, se eu não me engano, é a Copa do Mundo. Então é menos um mês. Então nós da profissão, os preparadores, fisiologistas, são ótimos. Nós hoje temos que ditar a regra. E por que eu falei que a imprensa é dura com o Brasil? Porque a Alemanha foi safra. Quando a safra é boa, aí vem a imprensa brasileira, alguns falam, pô, a Espanha se preparou para 2010, safra. Vai levar mais 100 anos para fazer outra safra. A Inglaterra, safra. O Brasil, safra. Só que a nossa safra, ela é anual. Entra ano e sai ano, grandes jogadores estão vindo de jogo. Saem. Agora mesmo, o Palmeiras está com craque. Cruzeiro, Vitor Roque foi vendido a preço de banana para o Atlético Paranaense. Um jogador de um potencial físico foi avaliado por mim. Ele reúne força e velocidade expressivamente, como qualidade física de realce, e tem uma capacidade orgânica, que é a capacidade de sustentar essa combinação de esforços, que a gente chama de resistência, de velocidade, resistência e força, maravilhosa. Quero dizer para vocês que isso é quando o atleta baixa a fadiga. Ele consegue fazer um tiro do meio campo até a entrada da área, voltar na mesma velocidade. Isso é a essência da preparação física, quando você consegue baixar a fadiga. Justamente isso é a capacidade em alto nível anaeróbica. Quando se chega a esse ponto, o atleta resiste, aí ele vai virar um jogador intenso, vai virar um jogador de muita qualidade e vai ser um talentoso muito querido por todos os clubes fora do Brasil. Que para jogar no exterior, não sei se vocês já perceberam, não é só o talento de jogar muito. Você tem que ser o puro sangue. Você tem que reunir as qualidades físicas inerentes à prática do futebol intenso. E na Europa se joga intenso. E com isso se melhorou muito o número de tiros, de velocidades executadas num jogo acima de 25 km por hora. Antigamente se fazia isso quase que num jogo. Hoje o time do Palmeiras recente, que é o mais veloz que eu trabalhei nos últimos 3 anos, se bem que o Vasco tinha Marrone e Roque, que desempenhavam muito bem a velocidade. Agora, o Palmeiras, ele chega fazendo um jogo, 3, 4 jogadores, a 34 km por hora. Porra, isso é muita coisa. É o Rony, o Wesley, o Verão foi vendido, Gabriel Menino. Pô, são 4 jogadores. E Dudu. 4 jogadores, 5 que desempenham acima de 30 por hora. No somatório disso, tem jogador que acima de 25 km por hora chega a 1 km. Por isso que é o time que reage, que contra-ataca. Eu vou não tentar falar as palavras que foram importadas de Portugal para fazer a evolução do futebol brasileiro na imprensa. Vou falar contra-ataque. Não vou falar que é reativo, que é tudo mais primeira, segunda linha. Para mim é ponta direita, continua sendo ponta esquerda, porque meu idioma é o português do Brasil. Na Inglaterra não mudou. Wing left, wing right, continuam os nomes iguais. A Espanha também é banda e tudo mais. Não mudou. Nós tivemos que mudar para evoluir. Evoluiu a nomenclatura, mas o futebol jogado nas 4 linhas, aí sim, o treinador tem que estar atualizado para fazer o futebol de 4 linhas. Porque os sistemas, eles estão aí desde o Zagallo. O Zagallo montou 2 sistemas, o 4-3-3 e o 4-4-2, que estão aí até hoje. E eles variam para outras formações. Mas não me compete falar da parte tática, vou terminar agora aqui a parte física. Não, eu queria pegar um gancho do que você falou aí, e
eu acho, não vou dizer que nós também somos culpados, porque no Brasil, esse breve relato histórico que o Melo fez aqui da evolução da preparação física no Brasil, esbarra muito também num problema nosso, que hoje, no amadurecimento, que nos é peculiar, né? Afinal de contas, tem esse tempo todo de estrado, nós não botamos isso no papel. Nós temos digamos, papel que eu digo assim, não somos muito afeitos a escrever livros, como acontece em outros... A literatura brasileira. A literatura muito... principalmente por culpa nossa. Culpa nossa. Então, eu queria pedir ao Márcio para fazer também, Márcio Vieira, nosso professor aqui... Mas está só concluída, Café, eu estava terminando dessa parte. Tá bom. Rapidinho. Então, eu estava falando para vocês, a que ponto nós chegamos, tudo que está acontecendo, das ferramentas que usamos hoje, no controle de carga, enfim. Uma coisa muito importante. Gente, desculpa um pouquinho aqui vou ser um pouquinho vaidoso agora. A gente não chegou por chegar. Quando eu me desgarrei da literatura, me desgarrei mais dos livros, eu comecei a olhar mais, eu comecei a discutir com os livros, eu comecei a ter embate com os livros, e eu concluí que o profissional só fica bom quando ele discute com os livros. Enquanto ele copia e cola, ele ainda é um principiante. Ele não tem intuição, não tem percepção, ainda não enxerga, e o olhar dele não custa dinheiro. E com isso, gente, eu fui abençoado por Deus. Eu tive muita sorte no decorrer da carreira. Trabalho, evidente, não faltou, e preparo também não. Mas eu fechei 42 títulos na vida. Foram 6 brasileiros, 7 paulistas, Libertadores, Mundial, enfim. Isso me engrandece e me envaidece. Imagina eu chegar no final de carreira, como todos são vencedores. Café, várias vezes. Marcinho, enfim. Mas eu me envaideço por isso, e isso parece que me carrega e me dá segurança. Porque através disso, eu analisei muito, analisei com olhar de verdade. Se alguém disser, não, o olho só não basta. Calma, essa pessoa ainda não discutiu com o livro. Ela ainda está copiando e colando. E a simplicidade é o alto grau da sofisticação. Quanto mais simples for o treinamento, mais você repete o movimento, mais você aprimora o gesto desportivo. Então, cruzar uma bola, só rolar para o lateral, ele chega lá e cruza. Chutar uma bola, alça a bola, domina no peito, tira no goleiro. Isso é tão simples que não precisa de 300 movimentos para se fazer um cruzamento. Basta ir direto no analítico e resolver esse problema. Eu acho que eu me fiz entender, né? Não fiz? Eu espero, porque eu vim com uma felicidade para falar para vocês aí, que eu sei que é muito bacana estar desse lado aí, e doido para pegar a informação de quem já passou e passa pelo lado de cá, tá bom? Passa para o meu amigo aqui, fica o dia inteiro de volta. Eu vou passar também aqui para o Márcio, para justamente dando seguimento aqui ao que o Melo acabou de explanar. E você sabe que nós estamos ávidos também para mostrar o nosso valor como profissionais. Então nós temos dentro apesar de muitos acharem que não, que ainda estamos, muitos, que eu digo, pessoas assim que não vivem no nosso meio, acharem que ainda vivemos pairando o empirismo, mas não, hoje em dia a preparação física no Brasil evoluiu muito, como o Melo falou, nesses últimos anos, e a gente não deve nada a ninguém. Então eu vou pedir para o Márcio fazer também uma explanação sobre o modelo de preparação física mais usual hoje, aquilo que nós estamos utilizando, aquilo que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil. Entendeu? Mesmo com essas comparações que estão fazendo como o Melo mesmo citou aqui, sobre, não digo cópia, mas tentando utilizar alguns métodos europeus, mas sem fugir da nossa essência. Então, eu vou pedir para o professor Márcio aqui, Márcio Meira, fazer uma explanação mais detalhada sobre o assunto. Ok, boa tarde a todos. O Melo fez um passeio aí pelo futebol, pela preparação física, e disse muita coisa, né? Nenhum de nós aqui escreveu um livro, mas nós temos os nossos próprios livros.
pela experiência. A gente tem os nossos inscritos, né, dentro de nós, do nosso trabalho. A gente não começou lendo livro, a gente vem do trabalho. E essa evolução, um pouco antes de eu chegar na preparação física, Café, a gente viu acontecer. Nós trabalhávamos no início, era um preparador físico, um treinador de goleiro, um auxiliar seria muito. Eram 4 pessoas. As nossas avaliações eram o apito e o cronômetro. Era o teste de Cooper, era o teste de velocidade, era o teste da força, os primeiros aparelhos de musculação que existiam. Agora não. Agora houve essa evolução que foi boa, porque a gente trabalha com mais profissionais para nos proteger, mais aparelhagem, né, que se faz hoje em dia com biotechs, com esteiras, com os tablets, com CK e várias avaliações que nos ajudam, bem ou mal, sim ou não, mas ajudam, são mais coisas. Antigamente, no início, numa passagem minha no Fluminense, quando nós chegamos lá com 6 ou 7 pessoas na comissão técnica, alguns diretores que ficavam lá perguntaram se era uma comissão técnica ou se era uma escola de samba. Hoje em dia, não tem uma comissão técnica aqui que eu veja nos últimos trabalhos que eu fiz, eu tive agora em 2020 no Grêmio, não tinham menos de 20 na comissão técnica. Então, era o quê? Ali podia ser uma escola de samba. Vários fisioterapeutas, vários fisiologistas, vários preparadores físicos, vários auxiliares técnicos. Facilita, ajuda o trabalho com certeza, mas que cada um tenha a segurança de se manter na sua posição, né? Evoluiu muito a preparação física, né? Antigamente se chamava da parte que era analítica, que era só aquele trabalho físico, porque a gente precisa, na preparação física, ter os trabalhos individuais, né? Os relatórios individuais. Cada jogador tem a sua característica. Uns são velocistas, outros são de potências, outros são de velocidade, e cada um tem que ser analisado e trabalhado de uma forma diferente. Quando a gente vem com esse tipo de trabalho, agora o integrado, né, foge um pouco disso, porque é o espaço reduzido, aquele grupo todo junto, analisado pelo GPS, que nem dá todas as fontes que a gente precisa, e num trabalho só, né? Ali tem jogador que é velocista, tem jogador que é de resistência, tem jogador que é de potência, e não pode, num só exercício ali, a gente capacitar tão bem eles em cada sua qualidade, né? Tem jogador que é de velocidade, de meio de campo e atacante, tem jogador que esses precisam da velocidade, precisam do espaço para desenvolver o trabalho dele, outros não precisam tanto. Então, esse tipo de trabalho tem que ser um trabalho muito bem estudado, tem que ser um trabalho muito diversificado. Quando você não estiver naquele trabalho, tem os complementos físicos que a gente precisa fazer, jogadores que não estão jogando, jogadores que estão vindo de lesão, jogadores que não estão relacionados para o próximo jogo. E esses jogadores precisam fazer os seus trabalhos individuais. Não adianta a gente fazer de novo ali um espacinho reduzido e fazer eles trabalharem da mesma forma que vinham trabalhando. Porque quem joga está sempre se condicionando e precisando descansar muito mais dos que não jogam. O que não jogou não precisa descansar tanto do que jogou. O que jogou não precisa trabalhar tanto na parte física quanto os que não jogaram. Então esse trabalho ele tem que ser muito bem avaliado, tem que ser individualmente avaliado. Não pode ser só avaliação de grupo, de fisiologistas ou dos fisioterapeutas, todos têm a sua parcela do trabalho, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível, no menor tempo possível. Porque hoje em dia a quantidade dos jogos é estupidamente maior. Nessa passagem que eu tive no Grêmio agora em 2020, eu fiz 73 partidas com o Grêmio, em 4 competições. A gente jogava às vezes 4 vezes no máximo, em 10 dias a gente jogava 4 vezes. Então, qual a hora que vai ter o treino? Como a gente vai poder qualificar aquela valência física do jogador que precisa? Estamos no final da temporada, é uma necessidade de mais velocidade, a intensidade do jogo já é muito mais alta. Então a gente precisa de ter um tempo para que a gente possa preparar eles todos, para que cada um possa dar o seu melhor e explorando as suas boas valências. Quem tem uma impulsão, né, eu já falei, quem tem uma velocidade tem que ser explorado. E isso com essa quantidade de jogos e viagens dificulta muito. Nós vamos para outros lugares para trabalhar, não temos todo aquele nosso apoio que a gente tem dentro do nosso próprio clube. Você joga num final de semana
na sua casa, no meio de semana você está no Paraguai porque está numa Libertadores da América, quando você volta, você já volta lá para a Bahia, e a gente está fora do nosso domínio, né? Temperaturas diferentes, alimentação diferente, você vê toda hora agora se falando em parte intestinal, o jogador que fica... Por quê? É muita mudança de clima, de temperatura, de alimentação e do local de treinamento, né? Então, toda a mudança que vem, elas vêm para melhor, mas também trazem dificuldades para a gente. E eu acho que é o ponto que o Café estava colocando, que vai por esse sentido, né? A dificuldade que tem de só aquele tipo de trabalho, só aquela forma de trabalhar, e muda o time toda hora, porque uma competição vai um jogo, outra competição vai outro, uma demanda de muita troca de jogador, né, nas janelas. Então, jogadores que vêm de vários lugares diferentes, agora vêm muito de países diferentes, como o Melo foi muito feliz na colocação, a qualidade do trabalho que vem para cá, jogador fora de peso, jogador que não está treinado para aquela qualidade que a gente está esperando já, ele vem de um outro lugar, que a competição é diferente, eles começam em julho, a gente começa em janeiro, então quando eles chegam aqui em julho, eles estão no final da temporada deles, a gente está começando a nossa. Então, ou quando vem no meio do ano, a gente já está no meio, acabando a nossa, e eles estão no meio da deles. Então são valências físicas diferentes que são trabalhadas, né? Eu tive um pouco tempo agora também no exterior, na Ásia, a mesma coisa, quando vem para cá ou vai para lá, são situações totalmente diferentes. Como que um jogador brasileiro de boa qualidade sofre lá, porque quando chega lá é metodologia diferente, clima diferente, tipos de trabalho diferentes, ou quando eles vêm para cá, né? Então, essa mudança ela tem que ser muito bem dirigida, né, por nós preparadores físicos, porque nós estamos falando de preparação física, né, a parte técnica e tática com o treinador. Agora, a parte física tem que ser comandada e dirigida por nós. Não é porque mudou a maneira de trabalhar no mundo inteiro que vai mudar aqui, onde sempre deu certo. Aqui sempre deu certo. Eu parabenizo o Melo e concordo com ele, falo com ele no mesmo sentido. A melhor preparação física para mim do mundo é a brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Tanto que muitos dos nossos jogadores vão lá para fora e ligam para cá para saber o que eles podem fazer a mais, ou querem que a gente vá para lá para poder ajudar eles a trabalhar, ou vem para cá no momento que tem, quando machucam, vem para cá para fazer recuperação, para voltar na boa forma que eles tinham, né? E lá fora eles têm todas essas boas condições também, mas a maneira de trabalhar, ou como a gente leva, são diferentes, isso aí não tem a dúvida nenhuma, e eu acho que isso acaba que repercute, né, no ambiente e na forma de jogar. Beleza. Eu quero também, eu acho que essa história que você falou sobre, principalmente futebol na Ásia, fazer uma adendo aqui ao Gama e o Zaluar, que também são muito campeões na Ásia, e sabe da dificuldade que tem quando a gente muda principalmente logo no início. E como o futebol lá é diferente para nós, quando você chega lá no primeiro momento. Seria interessante também, depois, uma participação deles, que eu tenho certeza que vai participar de outras mesas. Eu vou dando sequência aqui, ao nosso, dando continuidade ao que o Márcio falou. Vamos pedir aqui a opinião do Jair Porto, também um profissional competente dentro dessa área de preparação física, recentemente com um trabalho bastante reconhecido na seleção brasileira feminino, e que vai nos falar sobre saindo do modelo de treinamento, saindo do nosso modelo, que a gente subtende, que seja o modelo brasileiro, sobre uma coisa que é importante para o preparador físico, principalmente, que é a implementação do controle de cargas nos treinamentos. Então, eu gostaria de pedir a participação aqui do professor Jair, que vai nos abordar essa. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado. É um prazer estar dividindo a mesa aqui com esses preparadores renomados. Agradecer à BTF e ao presidente Fernando do convite. É sempre um prazer estar falando de preparação física. Antes de falar dos controles, eu vou pegar um gancho aqui que o Melo veio falando. Ele estava falando aqui, eu estava pensando no que trazer para vocês, né? Sempre que eu vou palestrar, vou falar para um grupo de estudantes ou para alguém interessado na preparação física, mais do que trazer a ciência,
eu procuro trazer um pouco da minha experiência também, né? Porque eu não fui jogador, eu tinha 19 anos, eu estou com 46, então já se vão 20 e tantos anos, e eu optei por rodar bastante porque eu acho que era importante para mim ganhar essa experiência, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção é o seguinte: qual é o meu entendimento do processo de treinamento? Não é a preparação física do futebol, não é ciência aplicada, ela é prática fundamentada. Não é alguém lendo 5.000 artigos que vai se tornar um preparador físico da grandeza do Melo, por exemplo, né? E eu acho que em muitos momentos a gente está invertendo a pirâmide aqui e está distorcendo um pouquinho a coisa, né? Jair, o que você está querendo dizer exatamente? Então, por exemplo, o que é a performance no futebol? É ciência e prática a serviço da alta performance. Isso é o processo norteador da minha carreira desde o primeiro passo que eu dei, né? Então, o Melo falou aqui de olho, falou aqui de ter a capacidade que os olhos dele valem dinheiro. Claro, se você pegar um profissional que hoje tem 42 títulos, eu acho que a gente não pode jogar isso fora. E eu acho que em muitos momentos aqui no Brasil, a gente está jogando fora isso tudo que foi feito. Então, assim, o futebol me deu as poucas coisas que eu tenho na minha vida, foi através do futebol. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de andar nos 5 continentes com futebol. E entender como é que era o processo de preparação em todos esses continentes. E entender que o Brasil, sim, tem um alto nível de profissionais aqui, né? Claro que, como qualquer função, existe o bom e o mau profissional, né? Mas eu acho que a gente tem uma síndrome do cachorro vira-lata muito grande. A gente acha que tudo que vem fora é bom e a gente não tem nada de bom. A gente tem alguns profissionais aqui na plateia que nas suas áreas são referências, sim, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, assim como o Gama, de trabalhar há anos atrás na Ásia. Eu tive na Coreia do Sul, e entendi que no momento que eu cheguei lá, não tinha praticamente nada de preparação física, Gama. Então, nós levamos muitos conceitos daqui para lá, numa equipe que era mediana naquele momento, a gente conseguiu chegar aonde nem o próprio clube imaginava que pudesse, né? Seria uma falta de modéstia muito grande dizer que foi só a preparação física, não foi só isso. Mas a gente pegou, entendeu qual era o futebol da Coreia do Sul daquele momento e levamos um pouco do que era feito aqui, adaptamos a cultura coreana e conseguimos os títulos, conseguimos as colocações e conseguimos levar a nossa experiência para lá. E uma coisa que eu tenho também, eu acho que vale eu destacar, Café, é o seguinte: recentemente a gente tem falado muito sobre o modelo da periodização tática. E há pouco tempo eu fui fazer uma palestra em onde eu estava falando para estudantes. E aí uma das colocações do estudante foi que a preparação física no futebol ia acabar, né? Eu esperei o menino falar e depois eu fiz uma pergunta para ele. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem filho? Ele falou, não. Eu falei, então ótimo, que eu vou te dar uma situação hipotética, né? E mexer com o filho é um pouco complicado. Vamos supor que você tivesse um filho e ele tivesse um problema cardíaco. Você vai buscar um generalista, um clínico geral, ou você vai buscar um cardiologista? Não, claro que eu vou buscar um cardiologista. E a minha pergunta é, por que na hora da preparação física do futebol, ao invés de a gente buscar um Antônio Melo, um Márcio Meira, um Café, a gente vai passar isso para um treinador que é um generalista, né? Então a gente hoje tem a gente tem as equipes multidisciplinares e transdisciplinares. Então, por exemplo, eu vou abrir mão das informações aqui que eu sei que o Marcelo pode passar para a gente, para trazer um generalista. Então, eu gosto sempre de, quando eu começo a falar, levantar as questões e levantar um pensamento crítico, né? Por quê? Hoje, qualquer um que tem o mínimo interesse, acessa a internet hoje, tem acesso a qualquer tipo de informação. Mas o que é a preparação física de alta performance para mim, enquanto preparador físico? Ela é uma arte, né? É aquilo que ele falou, são os olhos do Melo. Quantos olhos do Melo existem? Só tem 2. Por isso que, muito provavelmente, ele conseguiu um resultado que a média não consegue, né? Claro que a gente faz o quê? A gente utiliza o que a ciência diz. O que a gente utilizava em 1970, quando começou o processo, hoje, em 2022, a gente tem recursos tecnológicos que a gente não imaginava que a gente pudesse ter e que, claro, que a gente não vai abrir mão disso. Um controle de carga interna, um controle de carga externa, por exemplo. Foi a pergunta que o Café trouxe, né? Que gostaria que eu falasse. Por exemplo, eu tenho algumas predileções enquanto preparador físico. É muito comum hoje o controle de carga externa pelo GPS, né? Onde eu acho que a gente comete, em muitos momentos, alguns equívocos. Por exemplo, a gente não pode ter a estrutura controlada por um só pilar.
Então, hoje, em alguns momentos, alguns colegas utilizam basicamente o GPS. Né? Eu, particularmente, prefiro o controle de uma carga interna, não que eu vá abrir mão do GPS. Eu vou trazer as ferramentas e vou utilizar da melhor maneira possível. E uma outra coisa que eu sempre falo, quando eu vou treinar uma equipe, a equipe não vai fazer o que eu quero que ela faça. Ela vai fazer o que ela precisa fazer para ter o maior desempenho possível, com base na minha experiência e o que a ciência e a literatura diz no momento. Então, isso que eu acho que falta muitas vezes para o preparador físico. Eu comecei muito jovem, com 19 anos eu era preparador físico do Olaria. Então, a primeira providência quando os treinadores chegavam, era me mandar embora. Aquilo me dava uma raiva e eu não entendia o porquê daquilo. O tempo foi passando e eu fui entendendo o quanto é importante o cabelo branco do Melo, a experiência do Márcio Meira, para um treinador de alta performance. Porque não é somente ciência, ela é ciência e prática a serviço da alta performance. E o que vai fazer um profissional, não vou dizer melhor, mas, por exemplo, mais assertivo do que o outro, com melhores resultados em alguns momentos, é inclusive essa experiência. Porque hoje só não tem acesso à informação quem não tem interesse. Se você abrir a internet hoje, você consegue pegar artigo de tudo e qualquer natureza que você queira. É você saber identificar, porque tem muito lixo também na internet, e direcionar os processos. Então, voltando para os controles de carga, eu acho que, inclusive, hoje a gente está numa era quase que científica do processo de treinamento, e a gente está abrindo mão também dessa parte mais artesanal, que é o olhar clínico do preparador físico. Se você parar para analisar, eu gosto muito de procurar outros esportes. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. E se você for olhar em determinados esportes, inclusive esportes coletivos, não foi o advento, mas foi com a introdução do processo da chamada periodização tática aqui no Brasil, que eu acho que ela veio muito distorcida, a gente começou a negligenciar muitos pontos da performance. Então eu acho que isso era uma questão que eu acho que cabe uma discussão, que deveria ser discutida mais a fundo, para a gente entender qual é o papel hoje exato da preparação física no futebol mundial e brasileiro. Porque muito eu escuto dizer assim, a importância da preparação física, a importância da preparação física. E quando você vai ver em determinados estágios do futebol, eu não estou falando no Palmeiras ou no Atlético Mineiro, no topo de pirâmide, não. Se você pega do meio para baixo ali, o que está sendo feito? E por que está sendo feito? Por que não está sendo feito? Então, por exemplo, eu mais recentemente tenho me dedicado ao meu centro de treinamento, que é o CETRAF. Então, o CETRAF me deu um N muito grande. Então, por ano, às vezes eu atendo 2, 3 mil jogadores. Eu nem imaginava que eu pudesse botar a mão em tanta gente assim. Isso foi me dando uma visão mais ampla do processo. Então, um dado tem me chamado a atenção. Eu não estou falando de jogador de Série A de brasileiro, mas eu estou falando de jogador de Série B, jogador que joga na Ásia, jogador que joga na África, jogador que joga em mercado secundário, jogador que joga aqui no Brasil as séries B, C e D. 95% desses jogadores estão batendo no centramento e estão fora de forma. E eu acho que isso é um dado alarmante. Jair, mas como assim? É fora do percentual de gordura, é com nível de força extremamente baixo, é com a composição corporal que eu chamo de relação invertida, é com percentual de gordura alto, com pouca massa muscular. Como é que vai chegar a 34 km por hora um jogador desse nível? E aí, qual é a minha pergunta? Quais são as perguntas? O que está sendo feito ou o que está deixando de ser feito para o jogador chegar nesse nível? Então, essa é a questão que eu queria levantar para que a gente pudesse discutir. Aproveitar o gancho dele aqui e falar da posição hoje do preparador físico, o organograma de um clube, no contexto de um clube. Nós descemos degraus. Quando eu iniciei no Campo Grande e segui em frente, eu colei no treinador e eu trabalhava diretamente para o treinador, observando as ideias que ele queria colocar em prática, e foi a melhor experiência. Eu tive grandes colegas, trabalhei com Parreira, Evaristo, Joel, Edu, Travalini, mas o Eduzinho foi uma abertura de mente. E foi logo que eu comecei a usar bola no treinamento. Eu tinha que motivar o treinamento era enfadonho, eram corridas de longa, subindo, descendo morro, eu fazendo parte daquilo, e eu não conseguia entender aquilo na minha ótica, porque a minha intuição foi muito forte em perceber
que o futebol precisava de mais qualidade no treinamento. Eu falo intuição, porque a intuição vem na frente da técnica. Quando eu fiz treinamento na areia a primeira vez, foi intuição. Eu precisava de um ônibus, levar no Grumari e treinar uma equipe. O Café já estava junto conosco no Campo Grande. E eu comecei a ver que deu título. O Campo Grande ganhava e as reações físicas de arranque, de antecipação e de impulsão, elas melhoraram. Então eu comecei a ver benefício daquele treino. Mas o meu conhecimento era empírico. Eu usei porque eu vi que era bom. Depois eu estudei areia, vi a importância do treinamento na areia no meio da potência, da capacidade de reagir a uma retomada de velocidade, principalmente nessa ação que eu acho que é o coração da preparação física. E, voltando lá, nós caímos nessa situação. Eu de segundo, despequei para quinto, porque vieram os assistentes, analistas de desempenho, enfim, várias pessoas envolvendo. E aí, aquela minha maneira de trabalhar, usando bola, usando a parte física com a bola, que é o elemento motivador de qualquer treino de formação de jovem. Como nós somos formadores de jogadores, o Brasil é formador, não pode abandonar os fundamentos. Que antes da tática, antes das manobras táticas, vieram os passes, cabeceio, domínio, chute. Sem eles não funciona nada. Então está se abandonando o analítico pelo sistêmico. Não sei se é tão importante assim, mas não podemos deixar de treinar nossas qualidades, aquilo que é inerente ao futebol. Então eu era muito próximo. Eu vou citar um exemplo para vocês dessa proximidade que ele estava falando, desse distanciamento que ficou entre eu e Vanderlei. Foram vários, mas um veio aqui à minha cabeça agora. Sabe que na formação do Cruzeiro de 2003, começa em 2002. Aí o Vanderlei, vamos trazer o Alex, vamos trazer o Maurinho do Santos, tá dando para trazer jogador tal, Aristizábal. Montamos uma equipe fantástica. Dizer que nós chegamos à perfeição seria exagero, mas na montagem da equipe, era o treinador e eu. A discussão para analisar jogador era assim, e eu falava, olha, o Alex, ele é um falso mesmo, ele tem uma capacidade de sprintar em 10 metros muito grande, e o talento dele supera tudo, porra, que ele metia a bola onde queria, ele botava o time para jogar. Aí o Maurinho não é veloz, ele é muito lento, mas a capacidade, que nós conversamos ainda há pouco, de resistência, ele parecia um para-brisazinho assim, ia na frente e voltava, ele não sprintava. Se você precisasse dele para um tiro de 30, 35, aí não era. Mas ele não parava. E aquela velocidade contínua, tipo um carro 1000, depois que pega, vai embora. O Maurinho era assim. E do lado esquerdo, era o Leandro. Então, quando o Vanderlei ia elaborar um treino tático, eu sempre dizia para ele, pensa na formação de marcação, porque de um lado tu tem um veloz, que gostava de jogar de meio campo para frente, lateral, e do outro lado tu tem um lateral direito, que gosta de ficar saindo lá de trás e chegando. Por onde você vai precisar ter proteção? Ele falou assim, Maurinho não preciso, porque o Maurinho recompõe. Leandro, o que Vanderlei fez? Olha como o cara é astuto. Ele pegou um volante, que era o Wendel, numa falsa função de volante, que ele fechava no terceiro zagueiro, pelo lado esquerdo. E com isso nós formamos aquele time, cara. Um time que não tinha... O Recife era meio campo, Maldonado meio campo, Wendel, Alex, aí tinha David e Mota ou Aristizábal. O time não perdia, gente. Isso nascia de discussão de uma comissão técnica em que havia uma confiança entre o treinador e o assistente. Porque eu nunca quis ser treinador, não tenho a mínima vocação, mas eu amo
o treinamento esportivo, como ele acabou de discorrer sobre a função. Por ser preparador físico é uma coisa fantástica, enlouquecedora. Eu não durmo, eu concentro, eu olho dia a dia, eu olho o passo. Eu vou me estender mais um pouquinho, desculpa, Jair. Você tem no ano, num país que joga 80 partidas, aquisição, manutenção e perda. O jogador passa por isso. E é necessário que passe, para que ele não se machuque. A perda não é lesão, a perda é quando ele começa a não desempenhar velocidade, força, pela sequência de jogos, pelo acúmulo, e ele começa a cansar. Isso eu tenho mensurado, porque eu tenho as ferramentas que mensuram. Quando ele falou do GPS, o GPS me dá velocidade, tempo e distância. Só me dá isso. Eu preciso mensurar a carga interna. Eu preciso ter um frequencímetro, pelo menos, para saber como aquele jogador executa esses 3 tempos. Como ele desempenha a velocidade, como ele desempenha a força e como ele desempenha velocidade, tempo e o tempo de execução de tudo isso. Se ele está inteiro, está treinado. Se ele começa a perder, ele está na fase de queda. Eu tenho que preparar esse atleta mais. E essa junção de preparador e treinador, o preparador tem que ter conhecimento, mesmo que seja elementar, da parte tática, porque da parte técnica, com sinceridade, eu tenho muito. A parte do fundamento, a gente não tinha nada para fazer. Eu fui para a Arábia em 85, treinava de noite, tá aí Gama, turma todas, café, assim. A gente ficava inventando treinamento, assim, tipo, vou dar treinamento hoje, grupo de 3. O meio tem que trabalhar de uma forma física intensa. Então eu vou buscar um trabalhinho de curta duração, ATP, CP, o meio atira 10 segundos, cabeceia ali, cabeceia aqui, cabeceia ali, volta, recupera, 2 recuperações para uma execução. Isso é condicionamento de jogo. O futebol é acíclico e intermitente. Você atira, freia, muda de direção. Essa combinação fantástica de movimentos é que vai me dar o condicionamento. E como é que eu condiciono o atleta? Com redução da fadiga. Eu falei para vocês antes, quando o atleta sprinta 30, 40 metros e volta recuperando identicamente, ele já atingiu o condicionamento. Ele precisa sustentar 90 minutos. Aí já elaboro uma outra parte de treinamento que vai fazer com que haja esse encaixe. Mas tudo isso vem da junção treinador e preparador físico. Quando isso foi separado, muitos treinadores sentiram. E vai um conselho aqui de um velhinho que ama treinamento. A gente não fica bom somente pelo que se informa e pelo que lê. A gente só vai ficar bom quando a gente tiver a convicção do domínio de grupo, quando a gente tiver vontade e determinação. Porque isso não está no livro. O livro está lá força, velocidade, manobras táticas, ofensivas, defensivas, mas não está escrito vontade, porra. Não está escrito liderança. A minha voz não é rouca à toa, minha cara não fica vermelha à toa. Eu me exponho no sol, já tirei 2 cânceres de pele e não paro de me mexer nisso. Então, essa junção toda faz o preparador, o treinador serem grandes. E outra coisa mais importante, o meu atleta não é o do livro, que come e absorve tudo que se alimenta, que treina, fica mais forte, não tem limite a força dele. Cada dia que ele treina, ele está mais forte. Esse não é meu atleta. Meu atleta é piranha. Ele acorda tarde, traiu a mulher, bebeu o capacete. Ele não está no livro. Esse atleta não está no livro. Esse é o meu. Esse eu de manhã tenho que olhar, eu corro vestiário, musculação, departamento médico, fisioterapia, rouparia, massagistas. Eu ando no clube, chego cedo, olho tudo. E olho jogador por jogador. A cara daquele moleque vai me dizer se ele está apto ou não para executar um elementar treino de força. Que aquelas barrinhas que ele levantou no outro dia, foram 5 barrinhas, ele bebeu, fez alguma extravagância,
aquelas 5 barrigas vai fazer mais força. E aquilo ali a máquina não mensura, porque a máquina é comandada por mim. Vocês fisiologistas todos sabem perfeitamente onde eu quero chegar. Então, essa é a preocupação. Eu estou me estendendo muito, estou tirando a vez dos meus colegas, eu peguei o gancho dele. Fica à vontade, desculpa aí, gente. Eu estou muito mais empolgado. Mas é importante essa sua explanação, porque é vivência, né? Nós que trabalhamos, militamos no futebol, a gente sabe disso. Que independente de qualquer coisa, essa visão que você tem do dia a dia, da experiência, é o que vai lhe formar. É o que vai lhe formar, vai formar um profissional que vai capacitar você futuramente a desenvolver um trabalho mais longevo, né? Então, eu vou dar sequência aqui, vou voltar aqui ao Márcio, justamente para a gente falar, que ele começou a falar muito apropriadamente sobre as metodologias que nós estamos utilizando e uma coisa que ainda, que todos aqui, já, de uma forma geral, já falamos sobre a diferença do analítico e do sistêmico, porque hoje, o que nós estamos vendo aí no dia a dia é que o preparador físico, principalmente agora, eu costumo até brincar com o pessoal mais novo aí, que hoje em dia eu trabalhei com treinador, eu, por exemplo, trabalhei com um agora que tinha 35 anos, o auxiliar tinha 30. Pô, legal, eu acho que eu comecei um dia, ela começou um dia, então isso é importante, essa renovação, e tem bons profissionais surgindo. Tem o Marcelo aqui, que é dessa galera nova aí também, que desenvolve um trabalho muito bom em todos os lugares que ele já foi, e a gente acompanha de perto, ele sabe disso. Mas eu até costumo brincar com eles, são os treinadores de YouTube, como o Jair falou ali há pouco. O pessoal fica acompanhando aí o YouTube, e chega lá, pega um treinamento descontextualizado, aí no dia seguinte está aplicando, sem saber qual o objetivo, sem nada. Eu brinco com eles. Você vai ali na CBF, sem nada contra a instituição, e nada que eu acho que é uma grande iniciativa, eles também fazem o trabalho deles, e quem vai para lá também se prepara e procura buscar esses conhecimentos. Mas eu brinco com eles, você vai lá, faz um curso de uma semana, vem aqui, pega no YouTube um trabalho, chega aqui para desenvolver. A gente tenta passar a nossa visão. Mas se você não fizer isso, você hoje vai ficar relegado apenas a um aquecimento. Você dá um aquecimento e passa para... Porque ele já vem com um formato de treinamento, esse treinamento sistêmico, que eu acho importantíssimo, muito bom também, mas não é tudo no futebol. Não é tudo. Um chegou a falar assim, Café, só aquece, deixa o resto comigo. Pô, eu falei para ele, tudo bem, se for você preferir assim. Mas eu expliquei para ele que eu não posso também me descaracterizar. Assim como o Melo, sempre trabalhei dessa forma, com bola, sempre. E lógico que você tem alguns trabalhos que você tem que desenvolver um trabalho mais específico, mas a parte física ela é fundamental que você use o implemento bola, até com motivação também. Então eu expliquei para ele que isso não pode. Mas hoje em dia, se você não tiver assim, não tomar o pulso da coisa, você vai ficar relegado apenas a um aquecimento. Você aquece, entrega lá e fica assistindo o treino. Porque é tanta função, é tanta coisa que tem. E não é assim, como o Melo falou. Nós somos numa época que era treinador e preparador físico, dialogava e chegava a um denominador comum do que era bom para ser feito ou não. Eu acho que ainda continua, porque o treinador precisa de uma pessoa de confiança, um auxiliar técnico, um preparador físico, não que os outros não sejam confiáveis, mas para poder desenvolver o seu trabalho. Porque com essas equipes multidisciplinares, que hoje em dia faz parte do nosso contexto, o que eu noto, experiência assim, é que precisa de uma pessoa para orquestrar esse pessoal. Porque você chega lá, normalmente, chega um preparador físico e um treinador, com 20 pessoas por trás. Eles são
funcionários do clube. Eles são, como é que é? Comissão permanente, né, que eles falam. É da comissão permanente. Você fica muitas vezes, se você não tiver domínio, não tiver aquela bagagem para chegar e falar como é e o que é que tem que ser feito, você fica refém desses caras. Você fica refém desses caras. Ah, porque aqui nós fazemos assim, 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 olha isso, tem que fazer isso, tem que tem que... Pô, não é assim. Eu ainda sou também a favor muito da leitura direta, da leitura direta, você chega lá, fazer uma avaliação direta. Você dá o treinamento, você que está no dia a dia com o jogador, você sabe, como o Melo acabou de falar, faz um levantamento assim, você sabe quem virou à noite, quem treinou, quem descansou, quem está apto a fazer aquele trabalho que você vai fazer ou não. E isso não é uma hora para outra que você aprende, é preciso rodagem, certo? Então, eu quero pedir ao Márcio aqui para dar continuidade ao trabalho, ao que ele estava falando sobre os modelos, esmiuçar melhor essa parte desses treinamentos hoje, porque se você chega no clube, você nota que é só sistêmico. E a gente sabe a importância que o treinamento analítico, você vê aí agora, ninguém mais faz gol de falta, você vê aí... Não tem mais, porque o cara não pode chutar 3 bolas, porque não sei o quê, porque o fisiologista já detectou lá, não sei o quê, E isso tudo, a que ponto é bom e quanto está fazendo mal para o nosso futebol? Antes do Márcio, Marcinho, deixa eu falar aqui, também eu interrompo, né? Vou falar, não peguei nenhum dos dois jogando, mas antes, o Roberto ficava treinando falta comigo em 85, 84, assim, mais de 50. Eu não pedia goleiro, não. Botava a barreira e eu ficava do lado. Era eu que fazia o auxiliar. Depois Marcelinho Carioca, Roberto Carlos. Meu Deus. Roberto, o Zico também. O Zico, com todo o nome que ele tinha, ele acabava o treino, botava as bolas, botava sequencialmente. Ele ia tirando uma de cada vez e tentando encontrar o mesmo lugar. O Roberto tinha mania de bater, cortando a bola, para que ela baixasse. Ele batia tanto por cima, como ele batia ela baixando por trás da barreira. Ele treinou, Marcelinho batia de peito de pé, puxando o pé, a bola dele fazia um S. Então, eu vi tudo isso muitas vezes. O Gilmar Popó, né? Popoca, lá do Flamengo, batia falta demais. Giovani, Dunga. Pô, quantos jogadores eu vi? Roberto, lateral esquerdo. Eu vi eles treinarem, mas treinaram muito. O Sérgio Silva no Corinthians, jogadores que ficavam fortes, tinha que ter cuidado. Mas tem treino, porra. Hoje o treino acaba, tem que ir embora. Porque vem uma ordem da fisiologia que não pode se treinar mais. Isso é um absurdo. Porque agora, quando nós passamos pelo Vasco, para evitar problema, mas Daniel é muito meu amigo, então vai dar até palestra hoje. A gente fazia o seguinte, o Ramon chegava cedo, tipo 1 hora antes, aí os jogadores saíram do trabalho da mobilidade, liberação miofascial, e trabalho de força, ia para a mão do Ramon. 30 minutos antes do treino, cobrança de falta. Pronto, encontramos um jeito de não alterasse pela nova forma de se conduzir. Eu não vejo nenhum problema. A repetição aprimora o gesto. Você falou também, o Zico também, né? Eu peguei uma fase dele lá já com o joelho todo esbagaçado, terminava o treino, ele pegava o Elvésio, colega nosso também, Isso. e pegava o Elvésio com um saco de bola lá, mais de 50 bolas lá, e sem goleiro, pô, só tinha goleiro preguiçoso na época que eu estava lá, aí eles pegavam lá, botavam a barreira, uma camisa lá no canto lá e ficava fazendo ali, pô, tranquilo, sem problema. E outros aí, que a gente pode citar aí, que foram bons batedores, como o Melo falou aqui, mas agora está com essa preocupação. Aí, conclusão, você não vê mais ninguém fazer. Você não fica nem empolgado quando tem uma falta. Antigamente, quando tinha uma falta na entrada da área, tu já sabia que se não fosse gol, ia bater na trave. Hoje você nem se empolga mais, você sabe que o cara vai bater por cima ou vai bater na barreira. Por quê? Não treina.
Aquele negócio, eu não sei, o Zaluário, vocês são treinadores aqui, eu tinha negócio de bater, aquele cara que fica deitado atrás da barreira, eu acho aquilo ali, porra, eu fico com vergonha, às vezes, quando eu vejo aquilo ali. Café, eu estava no jogo em que o Ronaldinho, foi o maior jogo que eu fiz na minha vida. O Santos meteu 3-0 no primeiro tempo, aí nós reagimos, terminamos o primeiro tempo 3-3. Foi até 20 minutos 3-0, foi 3-3. O David perdeu um gol e o Elano perdeu um pênalti. Segundo tempo o Santos meteu um, nós metemos o gol por baixo da barreira, eu estava no aquecimento por trás, eu levantei a cabeça para a volta, ela ficou aqui. Depois nunca mais vi nada, pode ter acontecido outro, mas é uma estupidez, né? 5 na barreira e mais um no chão, menos 6 jogadores, tu tem 10 aqui, é só criar uma jogada tática ali que sai gol. Pronto, desculpa mais uma vez, irmão. São muitas verdades, isso aí é o que a gente passa diariamente. Para completar um pouco isso, é mais um problema para a preparação física. É porque a gente vai, quer treinar, precisa daquela parte física e quando acaba o treinamento, o jogador vem, professor, posso fazer umas faltas? Não, porque o fisiologista está falando que já atingiu o ponto tal. Ah, mas físico eu posso fazer. Quer dizer, aí a bronca vem para a gente. Ele não pode bater mais 20 faltas, mas pode dar 10 tiros, fazer tantos saltos. E, na verdade, ele poderia bater aquelas faltas, sem problema nenhum, como ele pode fazer aquela aceleração, que está tudo sob o nosso controle. A gente não vai fazer nada demais, né? A gente vai bater 100 faltas, mas 20 ele pode. Não vai dar 50 tiros, mas 10 ele pode. Esse comando, que muito o Melo falou, que é na observação, não precisa ter número, não precisa ter avaliação, para a gente ver se pode ou não pode. Então, esse comando muito grande agora, você está treinando ali no campo, tem 2 fisiologistas, tem fisioterapeuta, tem médico, tem 3 preparadores físicos, cada um, às vezes, acha uma coisa. Então, nós que somos mais experientes, com muito mais idade de futebol e muito mais idade cronológica, é que temos que comandar mesmo. Não, pode deixar que aqui eu faço. Aqui é meu. Porque a gente chega lá, já está o espaço reduzido pronto, as camisas já estão todas distribuídas, e aí? Quem que vai determinar se está bom ou se não está? Por que está bom para esse? Foi como o Melo mesmo colocou. Por que está bom para esse e não está bom para aquele? A gente está vendo. Já está bom para esse, mas para aquele não está, mas para esse está. E é num espaço onde está todo mundo trabalhando da mesma forma. Mas a gente consegue enxergar, porque você está, como o Melo falou, você está vendo o rosto do jogador, você já conhece a maneira dele correr, já vê que ele não está correndo da mesma maneira, já não troca tanto de direção, já está esperando a bola mais no pé, você está vendo que nenhum tablet vai te dizer quantas vezes ele trocou de direção, ou se ele saiu ontem à noite para beber. O tablet não tem isso no tablet, mas você sabe. Mesma coisa flui muito no treinamento, porque você, quando chega cedo, como o Melo falou, você passa pelo clube inteiro, então você já sabe o que aconteceu. Então, ele já falou para um que ele não saiu, o outro ele falou que saiu, o outro ele falou que saiu, mas chegou cedo, o outro ele falou que chegou de manhã. Você já sabe as diferenças, é muita gente para ter uma informação só. E na hora do treinamento, é a mesma coisa, aquele monte de gente lá, um fala que está bom, outro fala que está ruim, ainda falta fazer mais um pouco, agora é melhor não fazer mais nada, eu posso fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Então tem que ter um comando nosso. E a gente precisa da parte física. A gente sabe o que aquilo ali trabalhou ou não. Muitos não sabem. Aquele treinamento lá no espaço reduzido, que às vezes tem 20 metros, às vezes tem 10, às vezes é mais largo, às vezes tem 3, as regras mudam, é um toque só, são 2 toques, pode carregar a bola. Isso tudo vai mudando o aspecto físico, o nível de resistência de tudo. E você está vendo aquilo ali, mas às vezes não é aquilo que a gente quer treinar. Vai servir muito para a parte tática, vai servir muito para o treinador, porque vai fazer o combate direto, não vai passar linha, todas essas coisas. Não são erradas, mas não são aspectos físicos. Ali a gente não vai atingir poucos aspectos físicos individuais, a gente vai preencher ali. Até dei um exemplo lá do Grêmio que eu passava, quando fazia muito espaço reduzido pequeno, para um jogador como o PP, que é velocista. Onde ele vai achar 30, 40 metros para ele acelerar? Que é o que a gente precisa dele no jogo. É pegar a bola, alguém que tenha lá, tinham vários jogadores de bom passe longo,
cadê o PP? Estava parado ali, porque fica o tempo inteiro trabalhando aquele aspecto curto, quando chega no jogo, ele já nem está esperando que alguém vai passar a bola para ele lá na frente, porque passou a semana toda, não passou, e é ali que ele precisa. E ali ele já perdeu um pouco o raciocínio dele, daquela arrancada rápida, de sair na frente, de só olhar e já saber que ele estaria lá. Então, isso tudo são interpretações físicas. Aí a gente tem que pegar e levar o PP depois, para que ele acelere um pouco mais logo, né? Que faça o trabalho, um anaeróbio lático, um anaeróbio alático. Você não tem todas essas valências naquele espacinho reduzido, não tem. Não tem. Eu acredito, não sei o que o Melo acha também, naquele espacinho reduzido ali de 15 metros, você não vai fazer força, potência, velocidade, anaeróbio, lático, alático, não tem tudo aquilo. Você tem que individualizar. Por isso que a gente, na parte física, individualiza. Até o dia tal eu posso fazer isso, naquele outro dia eu posso fazer isso, de acordo com o treinador, eu ainda posso fazer mais aquilo, e vou no aspecto físico. Agora, se for só na bola com o jogo, é difícil a gente comandar isso, conseguir ver o tempo. O quanto tempo ele levou, o quanto tempo ele recuperou, a frequência principalmente, que eu acho que seria uma função primordial do GPS. Para mim, seria ter a frequência cardíaca, junto a todas aquelas outras avaliações, e não tem. Então, só isso aí para mim já seria um problema que a gente tem que resolver, é na parte física, que tem que acabar o treinamento, não, pode tirar o GPS, bota a frequência, vamos acelerar curto, vamos saltar e acelerar, fazer um pouquinho de potência, que não fazem isso tudo lá o tempo todo. Né? Assim, que deixa que deu aqui, tá? Olha só, para entender melhor. O reduzido, vamos botar 30 por 20, vamos botar 6 contra 6. Você vai trabalhar num espaço de quando você acelera de 3, 4 metros e recupera em 3, 4 metros. Você nunca desempenha a velocidade na distância que você vai jogar. Aquele trabalho ali é, sem dúvida, um trabalho de força. Então você está fazendo um trabalho de força muito bom, que tem seu objetivo. Mas o atleta acelera e desacelera em 15 metros. A velocidade que você imprime para você reduzir na excentricidade do músculo, ela é muito grande. E isso, eu falei para vocês, passa a ser o coração da preparação física. Essa combinação de movimentos idênticos a do jogo. Parece que fazer coletivo hoje virou crime. Quando não é, gente. Os campos são pequenos, nós estamos jogando aí em 108 por 65, uma diferença muito grande, de 110 por 75. Por isso o futebol está mais próximo, por isso tem muito mais desempenho físico, as distâncias que se correm no jogo aumentaram, há mais velocidade de jogo, e você pode falar muito bem, muito melhor do que eu, que você trabalha justamente com essa parte. E esses cuidados têm que ser tomados. O coletivo, bem feito, organizado taticamente e usando as valências físicas, responde muito melhor do que o campo reduzido. O campo reduzido é ótimo para muitos objetivos, mas na situação de jogo, a gente precisa abrir o campo. Concorda, professor? Eu acho que o campo reduzido, ele é mais físico, é um treinamento mais físico para desenvolver valências físicas do que táticas. Tecnicamente, tudo bem, mas taticamente, como muitos aí, com esses jogos de quebra de linha, essa coisa toda, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que o Melo hoje deu uma dica muito boa para quando nós entramos aqui sobre uma participação que ele e o Vanderlei fizeram agora recentemente, que o Vanderlei falou sobre A evolução. a evolução dessa metodologia. O Vanderlei falou sobre a evolução, que ela foi, acabei de falar isso ainda há pouco, que ela foi muito mais para a imprensa do que para o campo. Foi a evolução da literatura, da nomenclatura. Então, quebra de linhas, marcação baixa, marcação alta, não é o português do Brasil. A gente não devia mudar o nosso português. Devia ser ponta direita, ponta esquerda, zagueiro, marcação no meio, marcação-pressão, marcação na bola. A linguagem nossa é muito boa, não devia mudar não. Mas ela ficou bonita na televisão. Então a televisão evoluiu mais do que o próprio futebol mundial. Uma coisa que estava passando batido, eu queria falar, é que
Quando eu fui trabalhar no Real Madrid, o Real Madrid não tinha uma sala de avaliação fisiológica. Eu montei a sala. Eu não quero dizer com isso que eu era o fisiologista, não. Eu levei um fisiologista do Brasil, avaliamos toda a equipe e falei para o presidente, se não tiver um centro de fisiologia, o Real Madrid não avança, porque o centro de treinamento é ótimo. E foi feita na época. E Portugal, está aqui um ex-jogador de Portugal, era treinador e jogador, gente. Não tinha preparador físico, não. Isso é muito moderno em Portugal. Isso é recente. Então, vocês estão vendo que nós estamos importando? É muito importante. Mas a escola brasileira, ela tem característica e personalidade. E driblar faz parte dessa história aqui. Driblar, improvisar faz parte. E o treinamento físico, que é a minha área, ele pode, com bola, estimular isso. Basta você querer e trabalhar os fundamentos. Desculpa, eu estou interrompendo para ver. Eu estou dizendo, nós não queremos fazer nenhuma apologia, nenhuma apologia só à preparação física, porque realmente a gente tem que reconhecer que essa equipe multidisciplinar que nos ajuda hoje é fundamental. Inclusive aqui tem o Beto, que é fisiologista, deve estar até assim, ninguém está querendo limitar, não é importância, é importantíssimo, é uma ajuda incomensurável, que principalmente a fisiologia, depois que entrou diretamente para nos dar apoio, mas é o que eu falei no início, tem que ter alguém para orquestrar, tem que ter alguém para chegar ali, é isso, eu quero assim, porque se deixar livre, a coisa desanda, e quem vai pagar justamente é o treinador, entendeu? Porque na hora que acontecer, que é comum no futebol, os resultados não aparecem, é o treinador que vai responder por isso. Por isso que eu, por exemplo, treinadores, o Nelson, que eu trabalhei também com o Evaristo, Travalini, Jair Pereira, que 20 anos trabalhando com o Jair, eu duvido que acontecia um troço desse, que o cara chegar, o Melo também trabalhou com ele, sabe disso, mas duvido, não existia possibilidade. Eu trabalhei, o cara chegar, não, tem que tirar fulano, porque já está alto, secar está alto, mas não existe possibilidade. Vou quebrar um pouquinho aqui a monotonia, deixa eu contar. Eu agora estou no futebol, estou vendo meu mundo. E a linguagem do futebol é muito simples. O Evaristo foi um dos grandes treinadores que eu trabalhei e um dos maiores que eu conheci com conhecimento de campo. Mas o Evaristo tem um jeitinho dele, que aí tem que respeitar. Ele estava no Flamengo e o Rodrigo Fabri era meio sacado ali, porque a vaga era do Romário, o Romário não gostava, e o Evaristo tirou o Rodrigo do time. E o Rodrigo deixou o cabelo crescer, barba mal feita. Aí o Evaristo passou por ele e falou assim, meu filho, quando é que você vai cortar esse cabelo e fazer essa barba? Aí ele falou assim, quando você me puser no time, Evaristo, vai virar Jesus Cristo. Vocês sabem dessa, né? Não, ele deve estar apavorado ali. Mas como é que é? Tem um comediante aí que diz que não tem dinheiro quanto história, né? Então presta atenção. Esse cara falou do Evaristo, realmente, igual a ele não tinha. Mas muitos aqui talvez não tenham pego. Quando o Botafogo jogava em Marechal Hermes, na época eu estava no América, com ele. Aí, o jogo lá perdendo 2-1. Uma tarde, um sol de 3 horas, 4 horas, quente pra caramba, e o Botafogo, só a Tahiti aí, o Botafogo estava voando, Berg, alemão, era uma confusão, a gente não estava vendo a cor da bola. Aí, naquela época não tinha essa sacada de você aquecer todo mundo no intervalo, ficar todo mundo pré-aquecido ali, o treinador só chamava, o treinador que mandava, né? Aquece fulano, aí você ia, um de cada vez. Aí eu lá, tudo começando ali, ele olhava, toda hora olhava para trás. Aí eu, querendo mostrar jogo, professor, alguma coisa aí? Ele não falava nada. Aí, professor, alguma coisa? Ele não falava nada. Na terceira vez, ele falou assim, eu falei,
senhor quer que eu aqueça alguém aí? Aquece qualquer crioulo aí que não vai adiantar porcaria nenhuma, para não falar o português claro. Era assim, rapaz, mas ele falava isso, era cada uma. O Maurício, aquele que fez o gol do Botafogo, ele chegou e... Imagina o Evaristo falar essas coisas hoje desse tempo, que o pessoal se milindra com qualquer coisa. É o Maurício, aquele que fez aquele gol do Botafogo aí, sei lá quantos anos, ele comprou um XR3, assim que saiu. Aí ele chegou assim, de que é aquele carro vermelho ali? Aí o Maurício estava começando, levantou. Vem cá, meu filho, você tem casa? Você mora onde? Ricardo Albuquerque. Tem casa? Não, senhor. Pô, meu filho. Aí, porra, deu aquela lição de moral. Porra, eu sou um cara que hoje eu sou um cara... Como é que ele falou? Não sei, é bilhardário, sei lá. Tem um triplex na rua da... como chama? Na Avenida Atlântica. Era assim, ele tinha essa casa, que hoje em dia seria, como é que chama? Politicamente incorreto. Mas ele dava essa casa. Vamos lá, já, desculpa aí dessa parada. Perdeu até o fio da meada. Vamos voltar aqui. Então, o Melo pediu que eu fizesse uma pincelada aqui, falando sobre a questão da desaceleração, né? Que eu sempre, já deve ter quase uns 18 anos aí, que eu sempre tenho um dos processos que são, um dos pilares do processo que eu utilizo é o trabalho da desaceleração e da troca de direção. Que recentemente eu fiz uma adaptação do que eu chamo de parada brusca, que na verdade são os movimentos excêntricos. Isso, por exemplo, eu utilizei muito lá no Pohang em 2009. Então, quando eu cheguei na Coreia do Sul, o que eu entendi? Que não se tinha trabalho de força, era um trabalho muito de resistência, onde o time corria, e eles devem fazer isso até hoje, muito provavelmente. Eles corriam muito e tinham muito volume de trabalho. E aí o que aconteceu? O treinador se reportou a mim e disse que lá na época era um sistema de playoff, não sei como é que está hoje. Classificavam 8 e normalmente o time historicamente classificava entre o 5º e o 8º. Mas ele tinha muita dificuldade porque o time normalmente no terço final da competição o time quebrava. E aí a gente foi entender o que aconteceu. Por isso que eu digo que a experiência também conta, né? Eu não conhecia nada de futebol asiático naquela época. Aí eu fui entender. Então o que eu fiz? Eu entendi quem era o asiático naquele momento e fiz avaliações, eu fiz todas as avaliações, que era uma coisa que eles não eram acostumados a fazer. Se pegasse o nível de VO2 deles, era assustador, né? Eu tinha meu time inteiro acima de 60, não tinha quase ninguém, mas eles já tinham um percentual de gordura, já alguns fora, e eles não tinham trabalho de força. E eu fiz o quê? Exercício de introdução de trabalho de força de cadeia cinética fechada e os trabalhos excêntricos da desaceleração e da troca de direção. E na minha opinião, isso foi um divisor de águas, porque a equipe começou no nível de performance aquém do que eles estavam acostumados, quase que eu caí, né? E eu expliquei para eles que se a gente alcançasse um pico de performance antes do primeiro semestre, que era o que acontecia, a gente não ia sustentar isso até o final do ano, porque o sistema era playoff, eu tinha que classificar lá no final. E aí nós classificamos e fomos muito bem. E voltando para o trabalho de desaceleração e troca de direção. Com esse modelo hoje, com o advento da periodização tática, eu estou dizendo o advento porque isso já existe há muito tempo e chegou aqui para a gente já de uma forma meio distorcida. Por exemplo, é um tipo de trabalho que eu acho que a gente não pode abrir mão. Então são trabalhos complementares, é o que eu chamo de intervenção pontual. A gente faz um diagnóstico, entende quem é o grupo, vê as suas necessidades e vai direcionando pontualmente. O Fernando pediu que eu abordasse também um pouquinho sobre o trabalho com a seleção feminina. Eu vou tentar dar uma pincelada aqui. Eu sou um profissional do futebol masculino que tive uma oportunidade de trabalhar com a seleção feminina. Então eu tive 3 passagens lá. E para mim foi muito engrandecedor e muito gratificante, enquanto homem e enquanto profissional. Minha carreira foi uma até 2007 e depois que eu passei lá, inclusive eu consegui sair do país a primeira vez por conta do resultado do vice-campeonato mundial com a seleção feminina. Então, uma coisa que me chama a atenção foi o seguinte: eu cheguei à seleção feminina em 2006 para fazer um ciclo olímpico. Então as competições eram o Sul-Americano, o Pan-Americano, a Olimpíada e a Copa do Mundo. Isso depois mudou um pouquinho. Então eu cheguei em 2006, fizemos o Sul-Americano, fizemos o Pan de 2007 no Rio, que nós ganhamos, e fomos à final da Copa do Mundo, não sei se vocês lembram, contra a Alemanha. Nós perdemos, o Brasil perdeu, mas foi a primeira e a única vez que o Brasil chegou à final.
e nós perdemos jogando. Tivemos um pênalti perdido, uma bola na trave, foi um jogo de 2-1 que todo mundo poderia ter ganho aquele jogo, né? E o que foi o diferencial daquela seleção? Um dos diferenciais foi a questão física, foi feito um diagnóstico prévio, e o que me causou estranheza? Ao voltar em 2011, os problemas eram os mesmos de 2006. E ao retornar lá em 2016 para 2017 agora, eram os mesmos de 2011 mesmo. Então, são 3 pontos cruciais da performance, que é o que eu chamo de tripé do processo de alta performance: nível de força, nível de resistência e ajuste da composição corporal. E a mulher, ela tem 10 vezes, até 10 vezes mais, os estudos mostram, a probabilidade de lesão de cruzado. Então, quem acompanha, não sei se alguém tem aqui interessado no futebol feminino, você vê que a gente tem quase todas as jogadoras da seleção com pelo menos uma cirurgia de cruzado. Mas se você for fazer uma avaliação da composição corporal delas, o nível de percentual de gordura é complicado e o nível de força também é baixo. E tem uma coisa que eu chamo, que eu tenho alguns jargões que eu utilizo, tá? Isso não está na literatura, mas é o que eu falo, eu não abro mão da minha experiência. É o que eu chamo de nível de resistência médio e baixo. Se você tiver um nível de resistência médio e baixo, pouca força e um percentual de gordura alto, isso é uma bomba relógio, isso vai estourar em algum momento. Começou a competir, começou a trocar de direção, isso vai gerar lesão. E o preparador físico, na minha ótica, ele tem algumas coisas que ele deve fazer, né? Eu acho que o preparador físico, ele é um auxiliar do treinador, né? Eu não posso achar que a preparação física é um norteador do processo, como eu também acho que eu não posso negligenciar a preparação física no processo de treinamento de futebol. E eu acho que muitas vezes a gente está se perdendo nisso aí. Ou a gente não faz nada, ou a gente quer fazer além do que necessita. Então eu acho que a grande virtude do profissional, o profissional experiente, que detém o conhecimento técnico, é entender qual é a necessidade daquele grupo. Por exemplo, na Coreia do Sul eu tive uma necessidade num primeiro momento muito maior do que eu tive de repente no último terço do ano, já estava nas fases finais, brigando vaga. A gente lá, eu tive a oportunidade de ganhar a Champions League da Ásia e ao Mundial de Clubes e ficar em terceiro. Eu acho que a Coreia do Sul nunca mais repetiu esse resultado. A gente tinha um grupo muito qualificado e teve uma troca, uma quebra de paradigma lá. Então, por exemplo, um dia, vou contar uma história também aqui que isso me chamou a atenção. Eu era muito jovem e eu optei por morar no clube. Eles têm o que eles chamam de clube house. Eu não sei se o Gama conhece, o clube do Pohang, não sei como é que ficou. O meu quarto dava para os campos. E um dia eu acordei 5 horas da manhã, era antes de 6 horas, para ir ao banheiro. E eu fui na janela. Quando eu olhei, meu time estava correndo. Meu time estava tudo correndo. Eu tomei um susto, né? Porque eu sabia o volume que eu estava dando, o controle estava assim. Eu falei assim, desculpa, isso aqui vai dar zebra, isso aqui vai dar problema. E aí o que eu fiz? Eu só consegui resolver o problema porque eu fui jogar golfe com o Kim Guidon. E aí o Guidon me deu a oportunidade de falar, de conversar alguma coisa, e ele falou assim para mim: ô coach, você é um cara legal e você sabe o que está falando. Fica tranquilo que amanhã. E no dia seguinte, quando eu cheguei no treinamento, os caras estavam quase que formados, me esperando. Tudo um susto. E a partir dali o time tomou, por quê? Porque eles tinham muito volume de treinamento, sem intensidade, sem qualidade. E até compreendo hoje, já mais maduro no processo, eu entendo. Eu tirei muito volume do trabalho deles, tanto que se eu fosse ter uma outra oportunidade dessa, provavelmente eu faria até diferente. Eu ia fazer a mesma coisa de outra forma. Eu ia, de repente, tirar o volume aos poucos, entendeu, professor? Porque eu tirei o volume deles todo, do ponto de vista técnico estava correto, mas do ponto de vista cultural não. Isso foi uma inexperiência minha. Por isso que eu acho que a ciência e prática é serviço da alta performance. Eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje. Então, se eu fosse hoje para um outro país, como eu fui 3, 4 anos depois com o Heron para a África, que nós fizemos uma implementação do processo, eu tive outros cuidados que até então eu não tive. Eu só levei em consideração a ciência, a questão técnica. Então, tanto nas equipes de fora do Brasil quanto na seleção feminina, existiu uma lacuna do trabalho excêntrico. E isso foi um dos diferenciais do nível de performance para quê? Para que as equipes pudessem chegar. Então, por exemplo, em 2007, mais ou menos, para 2006, eu comecei a introduzir os trabalhos com peso livre nas equipes. E na época eu lembro que era muito... Eu me chamava de professor Pardal. Era engraçado, né? E depois de algum tempo isso quase que virou uma verdade, né? E isso não tem, de novidade não tem nada.
Porque igual aquela máxima, né, no futebol, como na vida e na televisão, nada se cria, tudo se copia. Então, nos outros esportes fora do Brasil, já existia esse tipo de trabalho. A gente aqui naquele momento ainda não utilizava. Então, o que eu acho que são os 3 pilares de maior importância na performance do futebol? O trabalho de força com peso livre, a adequação da composição corporal e o nível de resistência que hoje, principalmente com esses trabalhos reduzidos, com a questão da periodização tática da forma radical, a gente quase não se preocupa mais. E eu acho que isso a gente deveria repensar. Né? Eu não sei o que os professores aqui pensam, mas acho que a gente deveria repensar. Até porque se você pegar as evidências ainda hoje, elas apontam por quê? Quem tem o maior nível de performance? Aquele que tem um nível ótimo de resistência geral. Então, e tem alguns pontos que eu falo para os meus atletas e para os treinadores que a gente está formando lá dentro do CETRAF. Existe uma coisa que a gente está esquecendo que chama-se princípio da reversibilidade. O que quer dizer isso? Que o estímulo não treinado ele se dissipa. Então é a questão, por exemplo, eu tenho uma visão própria e já falo isso há muito tempo. A gente até saiu aí uma reportagem na Globo que eu particularmente não concordo. Né? Eu acho que quando a gente passou a treinar muito pouco ou não treinar, a gente caiu, né, de performance. E isso também existe uma questão que a gente estava conversando lá fora e eu levantei, eu falo sempre. O Brasil, no meu entendimento, ele é formador e reconhecido por 7, 9, 10 e 11. A gente, vamos começar, se a gente for se questionar agora, quem é o grande 9 do futebol brasileiro? Recentemente a gente tem o Pedro, mas fora ele, a gente tem dificuldade. Quem é o grande lançador, o grande metedor? Por exemplo, eu adorava ver o Giovani jogar, que o Melo falou, que era um grande metedor de bola. Quem é hoje o grande metedor de bola? Por quê? Porque se a gente só ficar treinando, né, em 10, 15 metros quadrados, a gente está perdendo a nossa característica. Então, por exemplo, quem é o grande velocista hoje do futebol brasileiro? Aí toda vez que eu falo isso, eu falo assim, é o Bruno Henrique. Mas vamos tirar o Bruno. A gente tinha outros grandes treinadores, jogadores. Eu vou falar alguns jogadores aqui que são jogadores de segunda, terceira linha. A gente tinha o Mauricinho, a gente tinha o Sérgio Araújo, a gente tinha o Mário Tibico. Hoje, quem é o grande velocista? Mas porque também a gente trocou a característica do nosso processo de treino. Então eu questiono e levanto a barreira da discussão dos processos. Se o processo que nós estamos fazendo, será que ele é o melhor processo para a nossa escola, para a nossa metodologia, para o que a gente entende como futebol brasileiro. Isso é uma questão que eu levanto à discussão. Nós já estamos chegando ao final da nossa participação aqui. Eu gostaria de deixar aberto aí para que se alguém quisesse fazer alguma pergunta para o pessoal aqui da mesa, fique à vontade. Primeiro eu queria fazer uma consideração em relação ao que o professor Melo falou acerca dos preparadores físicos. Eu acho que todo mundo aqui sabe, a gente teve um preparador físico no Bayern de Munique, né? Isso. Com muito sucesso lá. E se algum de vocês sabe qual o número de preparadores físicos que a gente já exportou? Eu sei que são muitos, né? Mas eu não tenho os números aqui, não sei. Então, eu sempre pensei dessa maneira. O preparador físico é um cara assim de extrema confiança, não só da comissão técnica, do treinador, no caso, né, que é o número 1, mas de todos os jogadores. Eu joguei 3 anos e meio na China e eu tinha que fazer trabalho extra. Eu ligava para os meus amigos preparadores físicos. Só para dar uma reforçada no que o professor Melo falou e exaltando, né, a capacidade dos preparadores físicos brasileiros, são os melhores do mundo mesmo. A gente. Um plano bem elevado. São os melhores do mundo. O Ricardo Rosa começou a carreira comigo. Naquele time de 98, 99, 2002 do Corinthians, ele era meu auxiliar. Ele e o Fábio Massaregiano. O Fábio veio depois dele.
Ele começou em 98, 99, aí o Oswaldo foi promovido a treinador, aí o Fábio veio junto. E ficou comigo também até 2002. Enfim, o Ricardo é muito dedicado, assim meio tipo Fábio. Ele tinha muita teoria. E eu sempre dizia para ele, desgarra do livro um pouquinho, começa a olhar mais o campo de futebol, porque qualidade vocês têm. São dois ótimos profissionais. E deu no que deu. O Ricardo é muito competente. Se eu fosse falar, uma vez que estava nos Emirados, como eu era da seleção, eu ia ver os times treinarem. Rapaz, todos os times tinham preparador físico brasileiro. Foi em 85, 86 e 87. Para fechar a minha parte, professor, para não me alongar muito, tive a felicidade e o prazer de trabalhar com esse homem aí no Tigres do Brasil, o Jair. Então, a gente fazia lá vários trabalhos, lógico, mas a gente não abria mão do que você falou aí, ó, dos fundamentos. A gente não abria mão de aperfeiçoar os fundamentos nos jogadores, né? E um trabalho específico também. Quando o treinador, que era o Lúcio, entrava para fazer a parte dele, teu passe estava apurado, né? Os fundamentos, né? Passe, cabeceio, domínio, entendeu? E com esse craque aí que está aí lá, ó, nós fizemos assim uma Série B tranquilo. As equipes não suportavam o nosso ritmo, não é verdade, Jair? As equipes não aguentavam, não suportavam. Enfim. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Eu gostaria de fazer um questionamento. A gente tem observado que algumas modalidades esportivas de muito contato têm abandonado os treinos mais intensos, como por exemplo o MMA. Os atletas já não fazem mais sparring, que é aquela luta no treino mesmo, né? A gente tem visto algumas equipes de futebol tem também procurado treinos mais específicos em detrimento aos treinos mais coletivos com mais contato. Se o objetivo é evitar lesão, qual a opinião dos senhores aí? Eu acho que o treinamento tem que ser bem próximo do nível do jogo. Da realidade. Porque você está treinando para jogar. Você não adianta economizar no treino se no jogo vai ser solicitado. Existe uma coisa hoje que eu não sou a favor. Um jogador que está na reserva, ele nunca vai conseguir chegar ao jogador que joga. Aí tem minutagem. Aí querem treinar o jogador da reserva no dia seguinte, mais ou menos o que o cara jogou. Isso não iguala e não condiciona, porque é só desgaste. Agora, treinar com característica de jogo, isso, cara, para mim é um grande pulo. Porque, porra, tu vai jogar ou tu vai economizar no treino? Não pode. Tem que ter contato, tem que ter jogo. A gente tem treinos, assim, um atacante contra um zagueiro. Isso é um treinamento de base anaeróbica muito pegado, porque envolve combate, correr, mudar. 2 atacantes contra 2 zagueiros, 2 atacantes contra 1 zagueiro, 3 atacantes contra 1 zagueiro e mais um lateral cruzando. Isso é contato. Isso às vezes até tem a pancadinha, uma lesãozinha. Mas, porra, caramba, eu estou na chuva, eu tenho que me molhar, porra. Futebol é um esporte de contato e agressivo. Se você não se preparar para isso, você não vai jogar. Eu acho que tem que se aproximar. Tá bom, então, as considerações finais aqui do professor Márcio. Vamos, o Fernando já está de olho ali, que ele vai pagar o almoço, então a gente tem que respeitar. Não, acho que foi tudo bem debatido aqui, tudo bem comentado. As boas coisas, as más, os tipos de treinamento, essa situação do próprio coletivo, também concordo que tem que haver o coletivo, que é uma situação de jogo, né, de posicionamento, de se posicionar no espaço que você vai estar, acho muito importante. Acho que foi um bom trabalho, debatemos sobre vários assuntos que poderiam ser colocados aqui. Mais qualquer uma dúvida, senão, muito obrigado e agradeço a participação.
aproveitar também, agradecer a oportunidade, dizer que é sempre um prazer estar falando do que a gente gosta. Eu espero chegar aos 74 com a mesma paixão que o Melo tem de falar da preparação física, desde a hora que chegou aqui até agora, às 7h05, para você ver o quanto isso é importante para a gente e deixar alguns questionamentos. Eu acho que a gente tem que deixar alguns questionamentos. Toda vez que eu dou aula, eu estava dando aula numa pós-graduação de treinamento funcional. Aí eu lembro que no final da aula não levantou ninguém e falaram assim para aí, falei, vocês não vão falar nada? Ah, não, porque você falou para a gente tudo ao contrário do que a gente viu até agora. Eu falei, não coloque palavras na minha boca, mas eu gostaria de despertar essa reflexão e que a gente não tivesse a famosa síndrome do cachorro vira-lata, que achar que somente o que é bom é o que vem de fora. A gente tem outra aí, por exemplo, a gente tem treinadores aqui na plateia que estão fazendo trabalho de uma grande valia fora do Brasil. E depois de 2014, com aquele fatídico 7-1, parece que a gente não tem mais valor algum. Então, quando a gente vê alguns treinadores falando, não é que a gente tenha qualquer tipo de preconceito, ou de xenofobia, ou de fobia do treinador estrangeiro, não. Eu acho que se vier um treinador de alto nível para cá, que puder acrescentar e agregar aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai receber de braços abertos. Mas também não é somente isso. Eu acho que a questão é uma questão maior, e como foi dito aí, inclusive pela parte da nossa imprensa, eu acho que às vezes eles estão batendo muito forte nos nossos treinadores e estão deixando de valorizar a nossa capacidade. Eu não digo a minha capacidade, não, a nossa capacidade enquanto treinadores do esporte de futebol. Eu acho que os títulos que nós temos, os jogadores que nós revelamos e tudo, eu acho que a gente, não é possível que a gente não tenha mais nenhum valor. Então dizer que essa iniciativa aqui é importante, pouco se fala sobre preparação física, eu acho que tem que ser discutido com mais a fundo, determinados tópicos, porque o assunto é muito vasto, é difícil até numa mesa redonda dessa de 1 hora que você conseguir pontuar, e eu gostaria, deixo até uma sugestão aqui para o Fernando, para a BTF, que a gente fale cada vez mais de preparação física, porque eu acho que é um alicerce importante para o processo do futebol. Dizer que foi um grande prazer aqui, muito obrigado e parabenizar a BTF pela iniciativa. A mesma coisa, eu faço as minhas palavras do Jairo, agradecendo a BTF por essa iniciativa, porque eu já estou mais tempo acostumado aqui. Eu sei que a BTF já está se preocupando em fazer cursos específicos também para a área de preparadores físicos, para justamente afinar, ajustar essa distância que existe. Mas, pela importância que tem a preparação física cada vez mais. Então, agradecer mais uma vez a todos aqui, espero que nós tenhamos atingido o nosso objetivo, deixar as palavras finais, as considerações finais que o nosso decano aqui, o Melo, ele vai fazer as considerações finais. Primeiro, prazer, praticamente conhecia de vista, hoje conheci pessoalmente, mas assim, café nem falo, né? Já tomamos muita cerveja junto. Pessoal, eu em 2014, diante daquele resultado, começou a mudar. Eu prestei atenção em tudo e eu fui para o Flamengo. E tinha mais de 20 preparadores físicos, do profissional à escolinha. E eu organizei uma palestra para dar ao preparador físico, que eu gosto muito de coordenar os profissionais do clube, para que tenha uma diretriz do treinamento. Aí eu olhei e fiz uma palestra de perfil do preparador físico, como deve ser o ensinamento, não é de treinamento, mas de conduta. E quando eu olhei, mais ou menos o que nós temos hoje, eles sentados e os moleques assim. Eu falei, puta, desculpa aí, vocês estão me tirando? Vocês estão me olhando diferente. Aí naquela hora veio um filme, sabe? Eles estão achando que eu estou ultrapassado. Eu falando e pensando isso. Eu falei, calma aí, gente. Eu já entendi. Espera um minutinho. Aí eu estava com o computador, estava com os slides, mudei e botei os títulos na tela e deixei correndo. Eu falei, vai vendo aí o que aconteceu. Aí eu falei, isso aqui, eu não estou tirando onda em cima de vocês. Mas olha o que eu vou falar para vocês hoje. A radicalidade de vocês jovens, para mim, vocês estão rasgando a minha história. Justamente essa história, vocês estão seguindo hoje. Porque eu fiz história nesse mundo.
Agora, se eu também for radical diante de vocês jovens, eu vou rasgar o meu futuro, o meu avançar, o meu prosperar no futebol, porque vocês estão me trazendo muitas informações. Então tem que ter um equilíbrio, porra. É claro que eu tenho um ranço de coisas que deram certo, que me levaram a ganhar campeonatos. Será que elas ainda são certas hoje? Compete a mim reavaliar a minha vida. E sempre eu estou avaliando. Sabe por quê? Vocês não têm noção, gente. Eu não sou um bom palestrante. Eu sei que eu sou muito bom dentro do campo e ajudando e fazendo o que faço. Mas está aqui agora, passando um pouquinho do que eu ganhei na vida, do que eu aprendi para vocês, você não tem prazer como isso aqui para mim é bom. Então estou muito feliz, obrigado por me aturar aí, 1h30, 2 horas quase. Obrigado de coração, tá? Valeu. Bom, pessoal, acho que mais uma mesa aqui de grande valor para os treinadores, e já está adiantada a hora, vamos dar uma paradinha, porque depois, logo depois desse intervalo, a gente vai ter o pessoal da fisiologia. Então, a gente vai ter a oportunidade de conversar aí com o Márcio Assis Marco Barbosa, com o Astrogildo, a parte de maturação, muito importante, né? Daniel Gonçalves, que veio de São Paulo, teve o jogo do Palmeiras, ele veio e vai estar aqui com a gente para conversar, e a gente vai poder dar sequência a isso que está sendo falado. E o Márcio participou da 2020, quando estava naquela época da pandemia e estava voltando os trabalhos, você lembra, Márcio, que a BTF fez aquelas lives, né? Junto com o TFPL, que é a União dos Treinadores do País Lusófono, que a BTF é fundadora. Então a gente deu palavra aos fisiologistas, aos preparadores físicos, aos médicos, justamente são aquelas pessoas que o treinador tem que escutar. E vocês estão entendendo por que a gente começou esse fórum com o direito esportivo, agora com os preparadores físicos. A parte da tarde vamos ter fisiologia, falando sobre se existe fórmula para ser campeão, né? Então a gente vai dar para vocês muita ferramenta para vocês poderem executar o melhor trabalho possível. Mas agradecer a mesa, aqui o pessoal que participou desse painel, e a gente tirar a foto para dar esse intervalo para vocês, tá bom? Fala, pô. Bala, já batendo ali, não tinha. Vai dar uma pausa aqui, né?